Graça e paz. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria, um privilégio merecido da parte do Senhor para mim e para Miriam estarmos aqui em Curitiba e revendo tantos irmãos queridos. Estava ali pensando, falei para o Eduardo Klaus, conheço os irmãos há mais de 30 anos, os mais velhos aqui, e antes alguns eram criancinhas, outros nem sequer tinham nascido, hoje já estão grandes, casados, têm filhos. Só o Pedro de Liga, não sei o que ele arruma, que há quase 40 anos que conheço o Pedro, e o cabelo dele está sempre escuro. Eu já perguntei para ele que química que ele usa, mas acho que é sangue indígena, alguma coisa assim. É um mistério aí do Pedro, dessa geração do passado. Muitos já partiram, o Pedro está cheio de vigor, cheio de força, alimentando aquela fé que recebemos no princípio. Então, rever o Pedro, a Ângela, suas filhas, os netos, os maridos, Flávio, que congregava conosco lá no interior de Minas, de São Paulo, no Monte Mor. E aí nós apresentamos a Luciana para ele, cheio de expectativa que eles iam ficar por lá. Entre aspas, fomos traídos, né? Eles vieram embora, perdemos o Flávio e ficamos sem Luciana. Mas nós ficamos muito felizes, ver os irmãos firmes, frutificando. O Flávio sempre foi um companheiro nosso lá e estamos seguros que ele aqui está também frutificando. E o mais importante é estarmos na vontade do Senhor. Amém. Osíris, que ninguém nunca sabe a idade do Osíris, né? Tá tipo a Miriam, minha esposa, toda hora a gente viaja, eles dizem, você continua mesmo, do mesmo jeito. Esse é o privilégio dos moreninhos, mulatinhos, né? Não sei que privilégio que é isso. Jalom chupava dedo quando eu conheci ele. Elon. Jalom também tinha chupado, Jalom morou em casa. Adriel, Francis, tivemos o privilégio de acolhê-los depois que o nosso amado irmão Jair partiu do Senhor. Então, nosso coração está cheio de alegria. Estávamos servindo o Senhor agora há pouco, nesses dias, em Rio Grande do Norte. Fomos para a conferência das igrejas naquela região do Nordeste. Foi em Mossoró, participaram de 8 a 10 localidades. E a gente tinha planejado, depois da conferência, descansar uns 4, 5 dias em Fortaleza. Completamos mais uma vez o aniversário de casamento. Falei, vamos fugir um pouquinho, não vamos falar nada para ninguém, vamos ficar lá em Fortaleza. Mas descobriram. E aí saíram muitos irmãos de um certo movimento e nos pediram com lágrimas se pudéssemos dar atenção, muito tempo de aconselhamento, de comunhão e de palavra, arrumaram uma outra conferência. E aí apareceram os 4 grupos de irmãos entre Fortaleza e cidades adjacentes. Antes recebemos o contato de uma outra igreja, mais de uma linha puritana reformada, que morreu o pastor. E eles falaram que estão se alimentando pelos vídeos de mensagem que eles estão vendo de um povozinho pequenininho. Pode vir alguma coisa boa de Monte Mor. Então, esses vídeos têm chegado em outros países, as mensagens do Evangelho, e eles falaram que o Senhor os tem alimentado pela sua palavra, por meio de irmãos que estão ali servindo, e também nos pediram se pudéssemos servir, e agora estamos vendo uma agenda para servi-los também. Então, voltamos de viagem dia 21, e o Osíris, sabiamente, né, cooperou muito para que pudéssemos estar aqui, para honrarmos o casamento de Esdras e Marane. Nós conhecemos Esdras também bem piazinho, e Marane é uma filha do Senhor. Então nós viemos, graças ao Senhor, pela cooperação dos irmãos aqui em Curitiba. E aí já fizemos uma agenda aqui também, porque eu falei, depois que voltarmos de Fortaleza, a gente vai fugir. Ela queria conhecer Monte Verde, mas já armaram uma outra armadilha santa e estamos aqui. Nós estamos agendados para estarmos aqui, vamos rever os irmãos de São José dos Pinhais, e hoje à noite, ou depois do almoço, já vamos para Joinville. Então, pelo jeito, nós vamos
descansar depois que voltar daqui, se Deus quiser, dessa região, dia 28. Mas já tem um encontro geral dia 30 na Montemor, que é o dia de comunhão da localidade e as cidades próximas. Aí sim, Bia quer conhecer Monte Verde, nós pretendemos ir para lá. E fica em segredo, não vamos falar para ninguém. Corta essa parte disso. Mas assim, eu pensando nessas coisas, algumas coisas do Evangelho, né? Primeiro, os que são casados como se não fossem. Nós devemos honrar as esposas, os filhos, o marido honrar a mulher. Sempre procuramos fazer o que Jesus disse, ficar aqui e descansar um pouco. A gente procura sair com a família, descansar e ter o nosso momento. Viver uma espiritualidade humanizada, com equilíbrio, né? E só podemos achar equilíbrio nele. Mas às vezes o Senhor, como fez em Atos 16, Paulo quis ir pregar o Evangelho no lugar, o Espírito Santo impediu, ele quis ir para outro lugar, o Espírito de Cristo impediu. O Senhor, ele mexe com a nossa agenda, com a nossa rotina. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, fez uma oração muito estranha, e às vezes eu sinto que são respostas também. Ele diz: ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. As coisas humanamente estavam tão organizadas, enrijecidas, sistematizadas, que, como disse Tozer também outra vez, se o Espírito Santo saísse do meio da igreja, ninguém ia sentir falta. Então, quando o homem controla, tudo se torna organizado como um cemitério. Você não tem vida, você não tem flores, você não tem beleza, não tem pássaros, não tem paraíso, né, de Deus na terra. E nós devemos temer isso, o homem controlar as coisas do Senhor, ao ponto que não precisa do Espírito Santo. Então, se o Senhor nos der essa graça, queremos fazer o melhor para Ele a cada dia, como se fosse o último. Bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor voltar, o encontrá-lo fazendo assim. Assim como a vontade de Deus para cada um de nós, né? Então, às vezes o Senhor nos permite cumprir também a palavra que diz, Ele diz, ficar aqui e descansar um pouco. Às vezes somos da folga para a gente descansar. Mas como é bom depender dos arranjos soberanos do Senhor. Eu realmente estou cheio de alegria poder rever muitos amigos, irmãos, queridos. Estar na casa do Klaus, com a sua família tão querida, aquelas crianças tão doces. Eu falei, poxa, reservaram lá um quarto e cada criança dos filhos deles, a Clarissa e Klaus, prepararam um presente para a gente, né? Escreveram algo, botaram um presentinho, tinha até uma rosa lá. Eu fiquei olhando aquilo e falei, qual hotel do mundo teria uma riqueza tão extraordinária como essa aqui? Glória! As paredes não têm vida, não tem nada ali que não venha complementar. Claro, nos fornece um descanso, mas nos sentimos como se fosse um antegozo do paraíso, né? Onde estaremos eternamente com nossos irmãos. Então foi muito bom ver o amor dessas crianças tão queridas. Eu lembrei de nós, eu e Miriam nos lembrando das nossas meninas, Pésta, Jéssica e Cíntia, quando hospedávamos o irmão Dino, o Valdemar, o Givi, a Tamás, o Zé João, que o Zé João chegava lá em casa 4h30 da manhã, 5 horas, e falava, levanta porque quem é cativo não ama. Eu falei, meu Deus, que perturbação, você não pode nem dormir direito. Mas ele foi um pai, e às vezes falava, está decretado um jejum. Mas nem perguntava se a gente queria jejuar, né, Pedro? Ser discípulo do Zé João era fácil. E as nossas filhas lutavam, no bom sentido, para disputar qual cama o irmão e a irmã iriam dormir. Então, elas não lembram muitas mensagens, mas lembram do amor, da comunhão e da amizade, do companheirismo que esses irmãos e irmãs tinham conosco, e isso alimentou nossa família. Isso é uma riqueza, trazer esse legado, essa herança dos irmãos para dentro dos nossos lares, como disse o livro de Hebreus 13, para não esquecermos do amor e da hospitalidade, porque alguns, sem saberem, hospedaram anjos. E essa prática da hospitalidade, com essa geração de tecnologia, prosperidade financeira e o lado cultural, às vezes tão contrário ao amor fraternal do Evangelho, se torna tão materialista e fria, né? Então, ter esse ambiente de comunhão, de hospitalidade, abrir os nossos lares, é trazer os céus para dentro da nossa casa.
os anjos do Senhor. E a gente não imagina que quem é mais abençoado são os que hospedam. Não sabemos o que Deus pode estar fazendo no coração dos nossos filhos, consolando as esposas, confirmando os maridos, respondendo orações. Então nós temos algumas casas aqui, o irmão Pedro e Ângela sempre nos hospedaram. Sempre tinha um cafezinho, sempre tinha ali um amor aconchegante, as meninas. Até hoje, Ana Lu, para mim foi uma surpresa encontrar a Ana aqui. Chegou, já serviu água ali para a gente. Eu falei, mas é a mesma menina de sempre, né? Que privilégio é isso, né? A Ruth com o Zé Luiz ali, filhos era só um garotinho. E sempre teve uma casa aberta. E os irmãos aqui, Osíris com a Terezinha, todos os irmãos sempre nos receberam com muito. Falei para a Mariazinha, continua do mesmo tamanho, desde que eu conheço ela. Então, irmãos, para a gente é uma alegria muito grande rever os irmãos, encontrar o Roberto do Rio, a esposa. Não dá vontade de ir embora, dá vontade de permanecer. E como eu conheci aqui no começo, era só um remanescente, claro, no passado havia muito mais irmãos, os mais velhos, vários já partiram para o Senhor. Tive o privilégio de cooperar um bom tempo aqui com o TV e encontrar novas gerações, jovens, crianças. Nosso coração está cheio de alegria. Falei com o salão está bonito, está tudo pintadinho. Até agora não vi nenhum motivo para te exortar. Ele falou, meu irmão, está muito bem arrumado. Jesus falou, né, para eles encontrar um jovem com um cântaro nos seus ombros, ele ia dirigi-los até um cenáculo mobiliado onde eles deveriam partir o pão. Então o lugar onde nós reunimos deve estar mobiliado, arrumado, asseado, limpo, porque é para o nosso Senhor que fazemos isso, né? Vocês estão de parabéns pelas cadeiras, por tudo que está tão arrumadinho. Eu conheço também esse lugar há muitos anos, né? Já tivemos muitas reuniões. Bom, irmãos, recebam a saudação da minha família, das meninas, dos irmãos em Montemor, dos irmãos agora de onde viemos, da região do Ceará e Rio Grande do Norte. Enviam saudações, muitos irmãos estão orando pela nossa viagem. Nós carecemos sempre de oração. Antes estávamos no Paraguai, eles estiveram no Paraguai. Tivemos nosso encontro em outubro, depois viajamos para o Nordeste. Então, estamos procurando honrar o Senhor enquanto nós podemos. Trabalhar enquanto é dia, porque virá provavelmente uma noite onde não teremos tanta liberdade quanto temos. Então é um privilégio podermos estar juntos, partirmos o pão, compartilhar a palavra e a comunhão com os santos. E aproveitar para sermos enriquecidos, constituídos pela palavra. Ajudar as crianças a memorizarem versículos, passagens da Bíblia, e todos nós sermos constituídos pela palavra. Não sabemos por quanto tempo teremos esse privilégio de ter reuniões livres, num país ainda democrático, onde nós temos liberdade de culto. Hoje, em média, já existem 50 países com perseguição contra os nossos irmãos cristãos, onde Bíblias são queimadas, pastores são assassinados. Então é um privilégio, mas esse tempo que o Senhor nos dá é para entesourarmos Sua palavra, entesourarmos o Evangelho e servirmos o Senhor como aquele que, no período farto de colheita, de plantação, pode armazenar a sua colheita, porque se vier um inverno furioso, nocivo, então o que ele colheu no verão poderá sustentá-lo nesse tempo. Então, agora que nós estamos nesse tempo de liberdade, possamos ter cuidado com o Deus, entre aspas, chamado entretenimento, com a tecnologia, que tem roubado tanto o privilégio da oração, da palavra, da comunhão. Muitos não têm tempo, às vezes, para reunir, para ler a Bíblia, mas têm tempo para tantas outras coisas. Então, pode se tornar um laço quando prosperamos financeiramente, prosperamos materialmente, prosperamos em várias coisas. Se não formos bons mordomos do Senhor, isso pode se tornar um laço para nós. Que aqueles que estão prosperando e que temos liberdade para tantas coisas, possamos concentrar o nosso foco enquanto temos momento de lazer e de desfrute das coisas que o Senhor nos deu, mas que isso seja na presença dEle. Não se torne para nós uma distração.
Queridos, que alegria estarmos aqui. Dá vontade de abraçar cada um de vocês e colocar as nossas conversas em dias, né? Temos uma netinha, acho que todos vocês já sabem, a Joaninha. Pensa numa menina linda, cheia de vida. E somos adolescentes. Chegamos de viagem, só deu tempo de tirar a roupa suja e arrumar um pouco de roupa limpa, tomar um banho. Dormimos em média 2h30 para acordarmos de madrugada do dia que chegamos agora, para virmos para cá. Eu estava exausto, mas quando a Joaninha chegou, parecia uma cachoeira na alma. O Senhor sabe consolar aqueles que vão ficando um pouquinho mais velhos, nos dando filhos espirituais e também netos, e isso é um tipo de consolo e uma forma diferente de amor. Amamos nossos filhos, mas quando chegam os netos, os avós aqui sabem, né? É como se estivesse cuidando da Jéssica quando ela era pequenininha e evitar cometer os erros que cometemos no passado. Então nós estamos muito felizes com a Joaninha. O único problema que eu vejo, entre aspas, é que nas viagens agora eu prego, trabalho bastante a Joaninha que ganha presente. Às vezes até oferta. Eu falei, gente, mas eu não prego. E aí todo mundo lembra da Joaninha. Mas que alegria, que consolo e que tantas dádivas o Senhor tem nos dado nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele encoraje vocês a prosseguirem sempre. Senhor, nós queremos te agradecer por tanto privilégio que o Senhor tem nos dado, por esse tempo de bonança, de tranquilidade, encontrar os amigos. Nós queremos realmente ter um coração grato por tantas bênçãos que o Senhor tem feito entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos a cada dia para te vermos, te conhecermos, ouvir o teu Espírito. Ajuda os irmãos aqui, esse remanescente em Curitiba, sustentar o testemunho do Senhor. Que o Senhor possa usá-los como tocha viva que ilumina no tempo de escuridão. Que o Evangelho prevaleça poderosamente, que produza muitos frutos para o teu nome, para o teu reino. Nós queremos te agradecer e pedir a tua graça de considerar a tua palavra, ó Deus, para partirmos o pão com consciência cada vez mais clara, mais limpa da verdade do Evangelho. Graças por sua presença entre nós. Apesar de sermos tão imperfeitos e indignos, o Senhor nos purifica com o sangue precioso do Cordeiro. E teu Espírito habita e passeia entre nós. O Senhor habita entre nós e conosco. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Claro, eu nunca falaria essas coisas num ambiente desconhecido, mas aqui me sinto em casa, né? É tão bom a gente falar ao redor da mesa com aqueles irmãos mais próximos. Vamos abrir Romanos capítulo 5. Se Deus quiser, na quarta-feira tem uma reunião de estudo aqui, é isso, né? Ele nos encorajou de eu comentar um pouco sobre Romanos, então nós devemos ser um pouco mais positivo, didático com a doutrina, mas hoje é uma comunhão ao redor da mesa, então meu espírito é mais de encorajar, ainda que nunca nos apartemos do Evangelho, da verdade. Vamos ler Romanos 5, a partir do versículo 1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança.
A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém também talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Louvado seja o seu nome. Essa é uma carta gigante, ela é considerada o fundamento das cartas de Paulo. Ela trata do Evangelho. Paulo não havia ainda chegado a Roma, mas surgiu a igreja em Roma. Os estudiosos acreditam que vários deles, os judeus, estiveram no dia de Pentecostes, no dia do derramamento do Espírito Santo, e eles receberam o Evangelho. Agora, quando eles voltam, eles se tornam propagadores dessas boas novas. Surge a igreja de Roma, mas ali é a base do Império Romano. Ali está a casa de Nero, um imperador terrível que perseguiu os cristãos. Foi a mandato de Nero que Paulo foi decapitado. Foi por Nero que foi incendiada a cidade de Roma, no ano 63 para 64. Eram cerca de 14 bairros. 10 se queimaram ao ponto de não sobrar nada. 4 deles ficaram intactos ou preservados. Quando ali vivia boa parte de cristãos e judeus, Nero ficou frustrado com a sua estratégia política de refazer Roma, e ele então teve que encontrar um bode expiatório, e esse bode foram os cristãos. E os judeus, então, eles foram perseguidos. Muitos irmãos foram queimados vivos. Eles mandavam colocá-lo num poste de madeira, banhavam com óleo e tacavam fogo. Essa era uma maneira de Nero expressar sua autoridade quando tinham suas reuniões políticas como estratégia de guerra. Ele queria intimidar seus adversários. Era a maneira deles aceitarem as suas propostas loucas. Então, a igreja, debaixo do Império Romano, sempre viveu de maneira perseguida. Mas, quanto mais se perseguiam os cristãos, mais se multiplicavam o número de salvos. Há uma frase clássica que o sangue dos mártires se tornou a semeadura do Evangelho. De maneira que em Roma, nesse período, a cada 2 cidadãos romanos, um era cristão. Eles não tinham medo da morte. Houve um líder político que diz que ele nunca viu alguém morrer como um cristão. Eles sabiam morrer. Então, eles mudaram a sua estratégia na época do imperador Constantino, que no lugar de perseguir, ele procurou promover um ecumenismo, onde se permitiu o culto, abriu os templos e promoveu então uma fusão entre os cristãos e os não cristãos, para que fosse um meio de tornar um paganismo, uma secularização, um aspecto secularizado, e diminuir o impacto do Evangelho, porque só perseguir os cristãos não resolveria. Então promoveu-se um sincretismo religioso, onde se mistura as influências das religiões em um só, em nome da paz. Mas essa não é a verdadeira paz. A paz não é a ausência de guerra, a paz é uma pessoa.
é o nosso Senhor. Ali começou a emergir então a apostasia, e já quando chegamos no segundo e terceiro século, as coisas haviam banalizadas de tal maneira, onde o testemunho do Senhor já havia sido diluído em apenas uma religião chamada cristianismo, embora o remanescente sempre procurou ser fiel. Mas essa cidade de Roma é uma cidade, foi extremamente hostil. Se Deus nos ajudar, na quarta-feira poderemos comentar um pouco dessa riqueza dessa carta que se tornou o maior documento mundial, mesmo entre os escrituristas, os filósofos, os poetas, os filósofos. A carta aos Romanos atingiu o nível mais alto. Paulo era um homem, embora andando entre pecadores e rústicos, ele era um grande erudito que entendia de filosofia, retórica, matemática, poesia. E o Espírito Santo o ungiu de tal maneira que mesmo os advogados, durante muitos séculos, estudam a carta aos Romanos como um documento que os ajuda a montar seus pensamentos, atingir de maneira eficaz os seus propósitos por meio da literatura clássica. Essa carta é extraordinária. Foi por meio dela que Agostinho de Hipona foi iluminado pelo Senhor e ele foi capturado. Também Lutero, o líder da Reforma, e também influenciou João Calvino, promoveu os avivamentos na Europa inteira, tanto com John Wesley como George Whitefield e tantos outros que vieram depois. Há uma introdução maravilhosa de Hernandes Dias Lopes na Carta aos Romanos. Ele conta a história um pouco de como influenciou essa carta ao longo de muitos séculos. Também um comentário de Martin Lloyd Jones. É espetacular, é fantástico o quanto que o Senhor usou essa carta para incendiar o mundo inteiro com o seu amor e alcançar eruditos, ateus, céticos e também pessoas simples, mas quando conheceram essa carta é um privilégio. Eu vou ressaltar apenas um pensamento de Martinho Lutero, que disse o seguinte: esta epístola é a parte principal do Novo Testamento e o mais puro Evangelho, que certamente merece a honra de um cristão não apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra, mas de também dedicar-se a ela diariamente, como alimento para a sua alma, pois ela nunca será exaustivamente lida ou entendida. E quanto mais é ela estudada, tanto mais agradável se torna e melhor parece ser. Então, assim, esse monge foi, outrora católico, iluminado pelo Espírito Santo por meio dessa carta, especialmente aquela frase clássica do Evangelho, que o homem, o justo, será salvo ou justificado pela fé. Não me envergonhe do Evangelho de Deus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, eu fico bastante contente e também encorajado, sabendo que os irmãos estão estudando a carta de Paulo aos Romanos, estão gastando tempo com isso. Mas voltando ao texto que lemos, para nos encorajar mutuamente, Paulo diz que dos céus se conhecem os atributos de Deus e por meio da sua criação, tantas coisas visíveis e as invisíveis sobre Deus, mas também dos céus se conhece a ira de Deus sobre os pecadores que especialmente transtornaram a verdade em mentira e passaram a adorar mais a criatura do que o Criador. E eles serão indesculpáveis naquele dia. Ele começa a falar isso no capítulo 18. Então a ira de Deus, como seu atributo e justiça, e existe aquela sentença de que, embora alguns passaram a crer no universalismo, onde diz que Deus é um Deus tão amoroso que Ele vai salvar todo mundo, tanto aqueles que cometem os menores níveis de pecado, como as maiores atrocidades cometidas na humanidade. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus amoroso, Ele não vai permitir que ninguém se perca ou caia no inferno, por assim dizer. Então, Deus é amor.
Mas não é isso que a verdade do Evangelho fala. A verdade prega contra o pecado, condena o pecador, chama o pecador ao arrependimento, para ele se converter e abandonar os seus pecados e passar a viver uma vida santa de acordo com o Evangelho. Então, quando Paulo está dizendo justificados pela fé, significa que havia um abismo entre Deus e os homens por causa do pecado. Ora, se você tem um inimigo que você pode lutar com ele, talvez você possa vencê-lo. Mas quem poderá vencer a Deus? Então, nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado. Agora, Paulo está dizendo que houve uma justificação. A ira de Deus que cairia sobre nós, caiu sobre o seu Filho. Ele se vestiu com a nossa humanidade. Aquele que é eterno com seu Pai se confinou em nossa história, em nosso tempo. O Deus incriado se tornou criatura como nós. Um só ser, uma só pessoa, mas passou a ter duas naturezas, a divina e a humana. Ele passou a ter espírito, alma e corpo e viveu como homem. Em tudo foi tentado a nossa semelhança, porém sem pecado. Agora ele vai à cruz e ele toma o nosso lugar. Ele morreu por nós, o justo pelos injustos. E agora somos justificados pelo seu sangue. Aleluia. Imagine quantas profecias, tipologias, alegorias de todo o Antigo Testamento se cumpriu no nosso Senhor. Aquela frase tão misteriosa ao longo de 2000 anos de história da igreja: Deus meu, por que me desamparaste? No Salmo 22, o Espírito de Cristo sobre Davi se cumpre agora no seu Filho. Ele se fez pecado por nós. Ele nunca se apartou do seu Pai e o seu Pai dele, porque cremos, como diz a Bíblia, em um único Deus, porém subsistem três pessoas, uma só natureza, uma só essência. Nunca houve uma separação, desassociação das três pessoas da divindade. Mas naquele dia houve uma separação. É difícil falar sobre isso. Mesmo na teologia, e os filósofos, teólogos, todos têm crise ao falar desse texto. Como assim houve separação? Porque a Trindade nunca se separou. O Pai habita no Filho pelo Espírito Santo, e tudo que o Filho faz é para glorificar o Pai, e o Espírito Santo trabalha em sintonia para que o Filho seja glorificado. Mas ele se vestiu com os nossos pecados. Houve uma escolha tão dramática naquele dia. O Filho sempre com as suas mãos unidas com seu Pai. Mas nós, humanidade, estávamos perdidos. Se Ele segura as nossas mãos, Ele abre a mão do seu Pai. Porque estamos todos revestidos pelo pecado. A nossa natureza é terrível. E Ele abriu mão naquele momento das mãos do seu Pai. Segurou as nossas mãos. Por isso, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre ele, que deveria ser derramado sobre nós. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E às vezes eu fico imaginando o diálogo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz no livro de Efésios que eles fazem tudo conforme o conselho da sua vontade. Houve um julgamento, que Deus é justo. Seu trono é um trono de justiça. Nós fomos condenados. Agora, sua ira está sendo derramada sobre toda a humanidade. Mas porque Deus é amor e a misericórdia triunfa sobre o juízo, imagine o Filho vendo correndo. E ele entra em nosso lugar e aquela ira dos céus cai sobre ele na cruz. É um mistério do Evangelho. Mas ele tomou o nosso lugar. E isso não é uma retórica, não é uma alegoria, não é uma ficção. É um livrinho pequenininho. A crucificação do Senhor, analisada por um médico cirurgião. E quando ele começa a falar do quanto Roma era especialista em torturar as pessoas, e o médico vem descrevendo a crucificação do Senhor,
que o nosso Senhor, como homem, sofreu na cruz. Então, assim, talvez não valorizemos tanto a morte do nosso Senhor, o seu sofrimento, porque desconhecemos também a gravidade da sua crucificação. Mas à medida que lemos o Evangelho, as Escrituras, e Deus também nos permite ser enriquecido com esse nível de conhecimento que os especialistas têm em relação à medicina, à biologia e às estratégias de guerra e cultura de Roma antiga. Isso nos deve levar a amar muito mais o nosso Senhor. Se Ele morreu pelos nossos pecados, como ainda amaremos o pecado? Como amar o mundo que odiou e matou o nosso Senhor? Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Amém. E devemos ver que as coisas que temos nessa terra, de certa parte, são alegorias. Eu gosto quando Pedro chama-nos de peregrinos e estrangeiros, ou forasteiros, para nos lembrar que nós não somos dessa terra. Alguns irmãos se mudam de cidade em cidade. Eu uma vez estava contando, isso há uns 30 anos atrás, eu tinha mudado já 26 vezes. Aí eu parei de contar. Já mudei bastante. Uns 25 anos atrás eu contava. Alguns irmãos estão sempre mudando, né? Mas é para a gente nos lembrar, nós somos peregrinos e forasteiros. Amém. O Senhor vai nos mudando de vasilha em vasilha para ir nos aperfeiçoando e não nos permitir criar raízes tão profundas nessa terra, para que quando Ele voltar, ou quando nós partirmos para Ele, nosso coração esteja completamente unido a Ele, não venhamos estar agarrados com nada nessa terra. A nossa casa é só uma figura da verdadeira casa celestial. A água que bebemos é uma figura da verdadeira água. Quando você passa por uma porta, lembra que Jesus disse que Ele é a porta. Ele é o bom pastor das ovelhas. Quando vemos essas árvores frutíferas tão lindas, lembre-se que Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Quando comermos nosso pão de manhã, lembre-se que Jesus falou: eu sou o pão que veio do céu. Ele é a comida, Ele é a água, Ele é o descanso, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso protetor, o nosso esconderijo. Ou seja, as coisas nessa vida são fagulhas e um lampejo, é só uma imagem rápida, não se agarre a essas coisas. Daquilo que Ele é para nós, a resposta de todas as coisas, e o que iremos desfrutar por toda a eternidade. E provavelmente não conheceremos, não esgotaremos o conhecimento de Deus, porque senão Ele deixaria de ser Deus. Mas enquanto temos tempos nessa terra, possamos vê-lo, contemplá-lo em todas as coisas. Ele é a resposta de todas as nossas necessidades. Ele é o marido da viúva, o pai do órfão. Ele é o cuidador daquele que passa por crise. Ele é a resposta. Certa vez, meu pai, José João, pai do Zadok, do Eliezer, tive o privilégio de viajar muito com ele, me contou que o Senhor o enviou para um lugar e ele não tinha dinheiro. Mas foi tão forte a convicção que ele se arrumou, fez a malinha dele e lá foi ele. Entrou na fila do ônibus. Não tínhamos esse privilégio na época de andar de avião, nem tinha carros assim com abundância como tem hoje. E ele falava com Deus: mas eu não tenho dinheiro. O Senhor falou para ele: eu sou o seu dinheiro. Ou seja, a obra de Deus não vai ser controlada por dinheiro, quando tem ou quando não tem. Ele é o nosso provedor. Amém. E ele entrou na fila sem dinheiro. Está lá o motorista e seu ajudante pegando o documento, pegando a passagem. Ele não tinha nem passagem. Aí quando chegou a vez da pessoa que estava na frente dele, um homem deu um estalo e falou assim: ixi, lembrei de algo. Virou para o Zé João: toma essa passagem para você, eu tenho que ir para o outro. E saiu, foi embora, para o outro compromisso. Ele entregou a passagem, viajou. Então, Ele é tudo. Ele é tudo para nós. Não faltará graça abundante para cumprirmos a vontade de Deus. Não faltará os recursos para a sua obra quando estivermos na vontade de Deus. Por isso, aquele que serve nunca deve
pedir e nunca deve tentar criar meios para sensibilizar os cristãos, nossos irmãos, para ofertarem. Claro, a igreja é a mordoma que administra o tesouro do Senhor, assim como está em Lucas 8, que Deus usou várias mulheres, 8, de 1 a 3, para servir o Senhor Jesus com os seus bens. Mas é Ele que toca, é Ele que dirige, é Ele que encoraja. Então nós podemos confiar que Ele é o nosso tudo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já não está mais irado conosco, não porque vê alguma coisa boa em nós, mas é porque quando Ele nos vê no seu Filho. Como aconteceu com Balaão, que foi amaldiçoar o povo de Israel, e o Senhor disse que não via pecado algum entre eles. Porque via o povo ainda pecador, mas por meio do sangue. Aquele mesmo sangue que nos umbrais da porta foi passado, o sangue de um cordeiro. Deus via o seu povo por meio do sangue do seu Filho, e Deus nos vê por meio do sangue do seu Filho. Nós estamos justificados, ou seja, a dívida foi paga, cancelada, riscada a cédula contra nós. E o preço foi a morte e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, já não somos inimigos de Deus, nós temos paz. Amém. Quando o nosso Senhor ressuscita, Ele diz: vão na frente, falando para aquelas mulheres, eu vou com vocês no caminho da Galileia. Ide dizer aos meus irmãos que subo para o meu Deus, o vosso Deus, o meu Pai, o vosso Pai. Aleluia. E no livro de Hebreus ele diz: eis aqui a mim e os filhos que Deus me deu. Houve por meio da cruz aquele mistério de migração, de que ele antes era o unigênito de Deus, o único Filho perfeito, mas agora se tornou pós-ressurreição o primogênito, dentre muitos irmãos que estão sendo conformados à sua mesma imagem e semelhança. Ele vem como um grão de trigo, morre e agora produziu muitos frutos. Então quando ele chega diante do Pai, eis aqui a mim e os filhos que Deus me deu. E ainda faz uma promessa que ele ia cantar louvores na congregação dos santos e anunciar o Pai. Por isso, quando a igreja se reúne, não é para cantar qualquer coisa, aquilo que você mais gosta, que eu mais gosto. Não. Pode virar um clube, uma religião efêmera, mas a Assembleia dos Santos tem que selecionar muito o que canta. Tem que ser espiritual e bíblico. E o foco central é a glória de Deus pelo Filho, o Evangelho. Que responsabilidade temos, né? Porque ele promete que vai cantar no meio dos santos da Assembleia. Então não pode espantar ele cantando coisas que colocam o homem no centro. Não é se você quer um lugar para se sentir bem, procura um clube, uma religião. A igreja não é um lugar de você se sentir bem. A igreja é um lugar onde Deus deve ser glorificado. Amém. E aí temos essa sentença: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Diz para seguirmos o nosso Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, apenas um versículo, mas tem tanta riqueza nesse versículo. Você imagina um Deus irado, como tem aquele sermão de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele pregou isso em jejum, os ouvintes agarravam as pilastras com medo de Deus e gritando. Eles passaram a ter noção da ira de um Deus santo contra os pecadores que viviam uma vida de hostilidade a Ele e precisavam de um Redentor que é o nosso Senhor. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Esta graça é o Evangelho. Estamos firmes no Evangelho. Já não estamos seguindo um líder humano, um ministério, uma religião, um movimento. Não. Só podemos estar firmes na graça. A graça é aquele favor de Deus, aquele poder de Deus que não anula a responsabilidade humana, mas ela capacita-nos
a agradar a Deus pela obediência ao Evangelho. Estamos firmes nessa graça, por isso precisamos pregar o Evangelho também para os cristãos. Precisamos ser reevangelizados sempre, senão Deus não teria dado o ministério do evangelista para a igreja. Diz em Efésios 4:11 que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, o que mais? Pastores e mestres. Tem evangelista e diz que Deus para a igreja. Para quê? Para evangelizar a igreja. Porque tem muitos outros tipos de, entre aspas, evangelhos. Uma teologia liberal, o evangelho da prosperidade, assistencialista e tantas outras coisas. Hoje tem tanta libertinagem teológica, as pessoas querem atualizar a Bíblia, se tornar a Bíblia moralmente mais fraca, para incluir pessoas que não querem abandonar os seus pecados. Mas precisamos ser fiéis ao Evangelho, estarmos firmes nessa graça. Amém. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus. Em Colossenses, Paulo vai dizer: Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Esperamos o nosso Senhor e seremos glorificados com Ele em glória. E não somente isto, verso 3, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo não era um masoquista. Ele não amava o sofrimento. Paulo está dizendo que nos gloriamos, ele com seus companheiros e aqueles que ouviram o Evangelho na época, a igreja, nas tribulações, porque eles tinham consciência do quanto Deus usa as tribulações como uma ferramenta para um propósito muito mais abundante. Ele diz nessa carta, em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vai dizer que o seu propósito não é fazer bem ao homem, não é poupar o homem do sofrimento. Ele não é um Papai Noel que vai te dar presentinho. E ele não vai aceitar que a gente use a oração como meio de manipular a Deus, como se estivesse dando uma queda de braço nele, uma chave de braço. Não. Seu propósito é nos transformar a imagem do seu Filho. Amém. E por isso Paulo está dizendo, já que ele diz sabemos, nessa carta ele usa muito esse termo, sabemos. E nós precisamos lê-la, pregá-la, refletir, decidir pela verdade, para sabermos, verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Muitos são inconstantes, por qualquer motivo se desviam, enfraquecem, amam algumas outras coisas mais do que a perseverança dos santos. Então Deus muitas das vezes tem que permitir a tribulação. Ele nos dá dádivas, mas se essas dádivas tomarem o lugar dele, poderá serem removidas. Você ora por prosperidade, só aumenta o seu salário. Aí você nem contribui generosamente e ainda se desvia, porque agora você tem mais meios e mais recursos. Puxa, então isso aí, a bênção está se tornando uma maldição. Você quer uma casa, Deus te dá uma casa, mas você não pode permitir que essa casa entre no seu coração. Essa casa tem que ser um símbolo da verdadeira casa, que é a casa de Deus. Ele nos deu filhos. Nós não podemos amar mais os nossos filhos do que o Senhor. Então, muitas das vezes, a tribulação é um instrumento de Deus. Como dizia C.S. Lewis, que a tribulação, a aflição é o megafone de Deus para falar conosco. Então, Paulo está dizendo que nos gloriamos porque ele foi perseguido. Ele viveu sendo perseguido de cidade em cidade. Houve um discípulo de João Batista, de João, o apóstolo, chamado Policarpo. Ele sustentou aquele ministério, dando continuidade. Uma vez ele foi preso. Amarraram ele numa estaca, colocaram lenha para a fogueira nos seus pés. Ele não negou o Senhor. Ele disse: eu não posso negar aquele que me fez bem por todos esses anos. Ele nunca falou nada ou fez nada contra mim. Tacaram fogo. E ele estava orando e cantando louvores ao Senhor. Feriram a sua coluna,
seu lado, o sangue escorria, como apagamos o fogo. E ali ficou registrado na história que o gozo do fogo do Espírito Santo em seu coração gerava tanta paz, graça e fogo espiritual, que ele suplantou esse fogo natural que queimava a sua carne. Ele não deixou de adorar o Senhor. Houve uma jovem chamada Blandina, na França, quando os cristãos foram perseguidos em segundo e terceiro século. Ela passou a pastorear os irmãos dentro das prisões. Não como um título, mas aquela mulher que encorajava. Uma jovem, orando, consolando, aconselhando. E cada hora os soldados vinham chamar um e eles lutavam entre si. Eu quero ir primeiro. Quando chegou a vez de Blandina, lançaram ela numa arena, como um touro selvagem. Mas os chifres do touro que perfuraram o seu corpo não eram tão eficazes como a espada do Espírito Santo, que já, com o amor do Senhor, estava trabalhando no seu coração. Lançaram uma grade de ferro sobre ela, ela não morreu. Então veio um soldado romano com uma espada. E olhando para ela, ela disse, ele querendo poupá-la, cumpra a sua responsabilidade. Seu rosto brilhava como um anjo. Ela estava cheia do Espírito Santo. Como morreu Estevão, sendo apedrejado, mas ele olhou e viu os céus abertos, e o Senhor ficou em pé para receber. Então Paulo está dizendo, sabemos, nós sabemos, nós nos gloriamos. Não somente isso, não nos gloriamos apenas na graça, na paz, na fé, no Evangelho, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E ele vai dizer mais à frente, na sua segunda carta também, sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Sabemos. Leve e momentâneo, ou seja, não faltará graça nem poder do Espírito para passarmos por tribulação. Que coisa maravilhosa, um peso eterno de glória. Essa tribulação produz perseverança. Verso 4, a perseverança produz para nós experiência. Oh, irmãos, como precisamos ter experiência com o Senhor. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, ele revela a Deus como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em nossas aflições, para que, com as mesmas consolações que somos consolados por meio das aflições, possamos consolar outros. Ou seja, que as aflições, o sofrimento, nem isso é para você e para mim. Não devemos chorar, choramingar como criancinhas pirracentas. Não tem a ver com você. Nada tem a ver com você e comigo. Tudo é para a glória de Deus. Deus quer consolar os outros, abraçar os outros, amar os outros. Não somente os irmãos, os cristãos, mas às vezes aquela jovem que perdeu seu pai, perdeu sua mãe, às vezes está na prostituição, ou um drogado, ou um mendigo. Alguém que Deus quer salvar. Mas encontrará entre nós corações dilacerados pelo amor de Deus, ao ponto de que esse Deus quer abraçar essa pessoa e pode abraçar através de você e de mim. Então, muitas das vezes, não temos nada para oferecer às pessoas. Muitas das vezes, não temos nada para oferecer a irmãos que estão ao nosso derredor, que às vezes nos orgulhamos de pensar, estão numa visão melhor sobre a igreja. Mas eles são mais fiéis do que nós, nas orações, no jejum, na consagração, do que eles creem. E essas coisas são maravilhosas. Se nós fugirmos da tribulação, se sempre quisermos criar um atalho para não tomar a cruz, para não negar o ego, nunca experimentaremos a glória dessa consolação para podermos consolar outros. Dizia Lance Lambert no seu livro A Importância da Cobertura, a verdade sobre a casa de oração. Ele diz que existe hoje um drama
diante de Deus, que Deus tem milhões e milhares de filhos, mas é como se fosse um berçário. Ele chama o dilema de Deus. É como se fosse um berçário. A maioria são crianças mimadas, porque fogem da disciplina do Senhor, da cruz, não tem compromisso com o Evangelho. Mas que só encontre em nós esses corações que amem o Senhor, ao ponto de não fugir dos golpes da cruz, da disciplina espiritual, de nos comprometer com a verdade e não negociarmos a verdade, custe o que custar. Nos tornamos amigos de missionários, eu e Miriam, que viveram na Albânia, estiveram pela China e em países por missão onde os cristãos são perseguidos. Eu ganhei um livro sobre o Evangelho coreano, na verdade o avivamento coreano. Cada página lágrimas derramadas. Mas essa irmã, com seu esposo, ela nos contou, eu fui convidado para ir para a China quando conhecemos esses irmãos. Poderia entrar como editor, porque lá não poderia entrar como missionário, mas creram cerca de 200.000 novas pessoas, novos cristãos, que não tinham Bíblia. Rogério, você poderia nos ajudar? Você entra como editor, passa 2 meses, 3, para treinar aqueles mais sedentos para poder cuidar dos seus outros irmãos e pregar o Evangelho. E nós fomos diante do Senhor. Mas eu me lembro que ela me deu tipo um quadro, um manuscrito cheio de caracteres orientais, e eu perguntei para ela, aquilo está pendurado no escritório, lá em casa, o que significa essas letras? Eu falei, isso aqui é o nome de cada um daqueles irmãos que morreram por não negar o nome do Senhor. Então, quando os filhos e as famílias olham para aquilo, eles sabem ler, eles se lembram daqueles líderes, daqueles pastores que morreram, e eles são encorajados a seguir o seu exemplo de nunca negar o Senhor. Aí eles nos contaram aquele hino que cantamos aqui no Ocidente. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde juntos cantaremos hinos de louvor ao Senhor. Diz que na Coreia do Norte descobriram uma comunidade subterrânea. O governo sacou isso para fora. O exército colocaram numa praça pública, colocaram forcas e falaram aos pais: negue o Senhor Jesus. Se vocês não negarem, nós vamos enforcar os seus filhos. E eles começaram, dali surgiu esse cântico, eles começaram a cantar, abraçar os seus filhos, falaram: vocês estão indo na frente, mas nós também estamos indo, já nos encontraremos para cantarmos ao Senhor. Eles não negaram o Senhor, essas crianças morreram enforcadas. E aí eles mandaram os cristãos deitarem um atrás dos outros. Os pés de cada um tinham que ficar nos ombros, então fizeram aquela fila, pegaram uma reta escavadeira e um trator, e iam passar um rolo compressor em cima deles. E eles estavam cantando esse cântico. Quando eles começaram a cantar, houve um terremoto. E houve um avivamento. O Senhor os poupou. Mas ali surgiu muito mais ainda a igreja perseguida. Esse livro você não vai achar fácil nas livrarias. Isso aí não vende, tá, gente? Ninguém quer saber disso. Mas isso gera avivamento. Nós conhecemos esses irmãos. Temos conhecido muitos irmãos, como hoje eu mencionava, há cerca de 50 países onde os nossos irmãos estão sendo perseguidos. E muitos deles estão vendo o Senhor, estão recebendo intervenções, milagres vivos, e nada se compara aos bens e às riquezas dessa terra. Então, quando Paulo fala sabemos, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência. Quanta falta de experiência nós temos com Cristo hoje. Nós somos tão mimados nesse nosso país de liberdade, que o Senhor nos ajude a usar a liberdade que temos para conhecermos mais a Deus, servirmos mais o Senhor. Alguns são chamados para ir, pois como virão se não há
Como pregarão se não forem enviados? Outros são chamados para enviar. Enviamos pelos nossos joelhos que oram, e pelas mãos daqueles que contribuem, mas de certa feita, de certa maneira, todos devemos estar envolvidos numa obra missionária do Evangelho. Não de algo para os homens, de algo para Deus. Paulo está dizendo, nós sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança da volta do nosso Senhor iminente. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados ou confundidos. Quantas vezes, por não conhecer o Evangelho, alguns pensam, Senhor, eu estou em pecado, fiz alguma coisa errada, o Senhor me ama, será que o Senhor ama mais ele ou ela do que eu? Por quê? Porque eu estou passando tribulação, por sofrimento, morreu um ente querido, uma tragédia aconteceu. Irmãos, nós não conhecemos o Senhor pelo Evangelho. Não é por isso. Tem a ver com a glória de Deus. A medida da nossa espiritualidade é proporcional ao quanto podemos sofrer e padecer pelo Senhor. Se não podemos sentir nenhuma dor, se não podemos perder nada, nós não conhecemos o nosso Senhor. Tudo é dele, por ele e para ele. Pedro vai dizer daqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Meu Deus! Que versículo misterioso, né? Sofrer segundo a vontade de Deus, mas é um ministério. Paulo está encorajando os irmãos, fundamentando os irmãos. Ora, a esperança não nos deixa confundidos, decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos incapazes, fracos aqui, está falando daquela natureza totalmente corrompida, que se o Espírito Santo não viesse a nós, nunca iríamos nos salvar. Incapazes. E a nossa natureza é assim, ela está sempre querendo barganhar com Deus e tirar proveito de tudo. Quando jamais poderíamos nos salvar. Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Não há vanglória nenhuma para nós, nem para ninguém. Dificilmente, verso 7, alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Pode ser que uma mãe morra pelo seu filho. Ainda que Isaías disse que pode a mãe que amamenta o seu filho abandoná-lo? Eu, porém, não abandonarei vocês. Pode ser que num ato heróico alguém venha ter coragem para morrer por um outro. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Que afronta perguntarmos se Deus nos ama. Ou orarmos, o Senhor nos deu um sinal, uma prova de que o Senhor me ama. Como assim? Diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho por amor a nós, como não nos dará também com ele, ou juntamente com ele, todas as demais coisas? É com ele, não fora dele. Como vamos perguntar se ele nos ama? Como vamos pedir um outro sinal, além desse incomparável sinal de amor, de que seu filho morreu por nós, sendo nós ainda pecadores? Deus prova o seu amor, ele já provou. Versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, não por boas obras, não por nada que possamos fazer, seremos por ele salvos da ira. Não nos enganemos, basta ler sem imparcialidade o livro do Apocalipse sobre a ira de Deus. Naquele dia, os homens vão ranger os seus dentes, vão blasfemar contra o Senhor. Mesmo ele passando por grandes tormentos, eles não vão se converter. Haverá um dia de tamanha vingança e ira de Deus sobre esse mundo hostil. Mas está dizendo que seremos por ele salvos da ira de Deus por meio do sangue de Cristo. Porque se nós, quando ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Dois aspectos aqui da salvação, nesses dois versículos.
salvos da ira e salvos por meio da sua vida. Seu Filho veio habitar em nós, nos deu vida, e essa vida é a sua natureza, aquela natureza do Cordeiro, que ele pôde honrar o seu Pai acima de todas as coisas. Desde o começo, Satanás está tentando Jesus. No batismo de João Batista, os céus se abriram. Oh, irmãos, e Deus falou. Haviam passado cerca de 400 anos, chamado o silêncio profético de Deus. Desde o último livro do Antigo Testamento. Qual que é o último livro do Antigo Testamento? Malaquias. Os céus estavam fechados. Eram céus de bronze, o que representa o juízo de Deus. No dia que Jesus tomou o nosso lugar, naquele batismo, porque ele não tinha do que se arrepender. Os céus se rasgaram. Deus quebrou seu silêncio, voltou a falar. E o que ele disse? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aquele tempo de silêncio de 400 anos, surgiu o tempo dos Macabeus, dos grandes filósofos. Os mais antigos talvez possam testemunhar disso. Haviam 4 páginas da Bíblia entre o livro de Malaquias e Mateus. Talvez pode ser que alguém ainda tenha uma Bíblia dessa, mas hoje, com a intenção de lucro em todas as coisas, os editores não querem deixar 4 páginas em branco. Mas aquilo falava muito conosco que Deus estava em silêncio. E ele voltou a falar. E o que faz Deus falar? É quando o seu Filho assume a centralidade por todos nós. Assim também na igreja, né? Quando se prega apenas e nada mais do que o Evangelho, a palavra de Deus, onde Cristo é o centro, as Escrituras são a autoridade máxima sobre nós. Deus fala conosco. Seu Espírito se torna abundante entre nós. E essa é a responsabilidade dos presbíteros. Porque se colocarmos o homem no centro, a preferência dos homens e as coisas que vão massagear o nosso ego, o Espírito Santo vai embora. O ministério do Espírito Santo, como Jesus disse no Evangelho de João, ele me glorificará porque há de receber do que é meu. Ele não falará nada de si mesmo. Você imagina, nem o Espírito Santo vai falar de si, nem chamar a atenção para si, porque os homens querem chamar a atenção para si. E alguns ousam dizer a minha igreja, as minhas coisas. O Espírito Santo é Deus, mas na economia de Deus, seu ministério é chamar a atenção e glorificar o Filho. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e ensinado. Ele me glorificará. Que coisa tão gloriosa, né? E assim a igreja vai se tornando testemunho do Senhor, porque vamos sendo transformados na sua imagem à medida que o vemos e o contemplamos na palavra, inspirado pelo Espírito Santo que a inspirou. Seremos salvos pela sua vida. Aquela mesma vida do Cordeiro, que é uma vida que não se salva, mas é uma vida que, como ovelha muda que vai ao matadouro, Cristo não abriu a sua boca. Embora ele tinha poder para se salvar e poder para salvar a todos, ele não usou o seu poder. Satanás o tentou: salva a ti mesmo, transforma essas pedras em pães. E ele respondeu: está escrito. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então pula desse pináculo. Todo mundo tem que saber que você é o Messias. Mas também está escrito. Satanás foi tentando Jesus com a própria palavra. Mas sempre tem um ser, se tu és filho. Você tem que prover suas necessidades. E a primeira necessidade é de alimento. Assim como o inimigo muitas vezes seduz o nosso coração. Muda lá para aquela cidade, para aquela empresa. Você vai ganhar tantas vezes mais. Pode ser que Deus nos guie a fazer isso. E às vezes faz assim. Mas você precisa estar muito em oração, ouvir o conselho dos mais velhos. Preocupar-se com seus filhos nesse ambiente onde eles estão crescendo, conhecendo o Senhor. E não ser como um mundano que está atrás de alguns reais e
porque vai ganhar um momento, ele vai sacrificar uma dos seus filhos, como aqueles do passado que sacrificavam seus filhos a Moloque, que era um deus pagão, aquela estátua de bronze, um buraco no meio, em chamas incandescentes, os pais colocavam as crianças nos seus braços e elas iam escorregando até ser devoradas no fogo do sacrifício desse deus pagão. Quantos, às vezes, não estão sacrificando os seus filhos ao paganismo, ao comunismo, a uma ideologia, que embora os pais estejam orando por seus filhos, mas estão desviando os seus filhos desde a sua infância, quando eles, em troca de algum valor, entregam os seus filhos para serem doutrinados por uma ideologia anti-judaica cristã. Temos que ter muito cuidado com essas coisas. Claro, nós podemos, como disse Paulo aos Coríntios, tudo é vosso, o mundo é de vocês, a morte ou a vida. Podemos usar de muitas coisas que Deus deu ao mundo, como a ciência, a educação, a arte, a música, passando pelo filtro da cruz e da palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Mas é aquela vida do Cordeiro que poderia se salvar, mas ele preferiu a glória do seu Pai. Ele não transformou pedras em pães, mas ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 20 mil pessoas. Ele não negou o Senhor quando tinha sede no deserto em 40 dias. Mas ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E quando aqueles cerca de 2 milhões peregrinavam no deserto com Moisés, da rocha ferida ele fez fluir águas para saciar a sede daquelas pessoas. E a rocha, disse Paulo em 1 Coríntios 10, era Cristo. A rocha que nos ele foi ferido por nós. Irmãos, ele nunca usou o seu poder em benefício próprio. Nunca. Que Deus nos ajude para que nada que ele nos deu, e os seus dons também para servir na igreja, seus recursos, nunca nos corrompa. Nunca possamos amar mais as dádivas de Deus do que o próprio Deus. Mais as bênçãos de Deus do que o abençoador. Os puritanos nos ensinam muitas coisas, mas há um livro chamado Sexo, Poder e Dinheiro. Os 3 ingredientes que Satanás mais usa para corromper e desviar os servos e as servas de Deus. Todo mundo é humilde, até ter dinheiro e poder. É um grande teste. Que Deus tenha compaixão de nós. Honraremos o Senhor se Ele nos prosperar. E aqueles que tiverem liderança na igreja, como você vai tratar os seus irmãos? Seguiremos na humildade de Jesus, aquele que lavou os pés dos seus discípulos? Ou nos acharemos maiores e melhores do que eles? A quem o Senhor entregou o cajado do pastoreio no final do seu ministério? No Evangelho de João, capítulo 21, ele entregou esse cajado para Pedro. Quem foi Pedro nesse contexto? Ele havia acabado de negar o Senhor 3 vezes. E ele se arrependeu chorando amargamente. Aquele homem que chegou ao fim de si mesmo e sabia que não era melhor agora do que seus irmãos. Porque antes ele falou: todos podem te abandonar, mas eu vou contigo até o fim. Ou seja, Pedro se achava superior aos seus irmãos. Então, quando o Senhor encontra Pedro com os seus discípulos que vieram daquela grande pescaria, eles pegaram 153 grandes peixes. Temos 2 pescas maravilhosas. Lucas 5, trabalharam a noite toda e não pescaram nada. Os somadores lançaram a rede à direita e eles pegaram muitos peixes ao ponto do barco começar a ir a pique. Então eles pediram ajuda aos seus companheiros. Essa é a pesca falando da evangelização. Eles eram sócios, Pedro, Tiago e João. John Nelson Darby, na sua versão em inglês, diz assim: o Senhor mandou eles lançarem as vossas redes. Era um trabalho colegiado. Mas o que o Pedro e os seus do barco fizeram, eles foram sozinhos lançar as redes deles. Então, quando eles pegaram as redes e houve sucesso, esse grande sucesso começou a afundar o barco deles. E o Senhor faz assim: Ele permite que no sucesso ministerial, ou no sucesso da vida humana, alguns de nós comecemos a afundar. Para entender que é as vossas redes, é um trabalho colegiado no testemunho do corpo.
Então eles pediram ajuda aos seus companheiros, eles vieram e arrastaram muitos peixes para a beira do mar, da praia, e agora eles deixaram as redes e foram seguir o Senhor. Porque eles viram, Pedro diz, aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E quando diz, o barco estava afundando, indo a pique, essa palavra pique só aparece a segunda vez no grego do Novo Testamento, que é em 1 Timóteo 6,10, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns estão naufragando indo a pique, por causa do amor ao dinheiro. Ou seja, aquela pescaria estava afundando o barco, porque eles estavam começando a usar os meios, claro, eles eram sócios do negócio que eles tinham, em querer seguir o Senhor. O Senhor estava curando eles. Podem ter negócio, podem ganhar dinheiro, mas não podem transformar a obra de Deus num negócio. Lição tremenda. Essa é essa pescaria. O Senhor chamando Pedro para o evangelismo. A segunda pescaria é o final do Evangelho de João, capítulo 21. Não pegaram nada. Trabalharam a noite toda. Olharam de longe daquele homem na praia, uma fogueira, e ali já tinha peixes. E o Senhor pergunta, vocês pescaram? Tem peixe para comer? E operou um novo milagre entre eles. Eles pegaram 153 grandes peixes. No livro de Christian Shen, chamado Os Números na Bíblia, quem gosta de matemática e números deveria ler esse livro. Ele foi um físico nuclear, um cientista, um acadêmico no reino, e ele fala do mistério dos números na Bíblia. E conta-se, não somente ele, mas muitos eruditos, que 153 era o conceito que a Grécia Antiga tinha, de que existiam no mundo inteiro cerca de 153 tipos de pessoas ou nações. E diz que eram grandes, ou seja, as redes do Evangelho não eram apenas para serem lançadas aos judeus, porque o Senhor havia entregado as chaves do reino para Pedro. Ele queria salvar também os gentios. Meus irmãos, não podemos fazer acepção de pessoas. Porém, infelizmente, o que vocês pensam? São os peixes pequenos ou os peixes grandes que, na maioria das vezes, rompem as redes? São os grandes. Divisões, acepções de pessoas, problemas, muitas das vezes, a origem está na liderança. Que Deus nos livre, e aqueles que servem, de não usar as prerrogativas do ministério para se assenhorar do rebanho, para ter orgulho, para ter preferências e para também pastorear o rebanho de Deus com vanglória, como se o rebanho pertencesse a si. Deus nos ajude a isso. Então, quando eles chamam, Jesus chama eles e Jesus está numa fogueira e pergunta a Pedro: Pedro, você me ama mais do que a estes? Puxa, que pergunta, né? Porque Pedro falou que todos vão te deixar, eu não vou te deixar. Sendo que quando Pedro fala no final desse evangelho, eu vou pescar, todos eles vão pescar. Pedro abandona a dependência do Senhor e vai atrás de prover sua própria provisão. Mas o seu chamado era para ir, alguns são chamados para ficar, nem todos são chamados para ir. Pedro, tu me ama? Esse amo é agapou, o ágape, é o amor incondicional, o amor de Deus. E Pedro responde: tu sabe que eu te amo. Com aquele amor filéu, o amor filantrópico, o amor de amizade, de amigo. Pedro, você me ama, então você apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor pergunta a segunda e na terceira vez. E Pedro se entristece: tu sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo, mas não com esse amor incondicional. Eu te amo com esse amor de um amigo. Apacenta os meus cordeiros. O Senhor entregou o seu cajado para um homem que se achava superior, e o Senhor lhe permitiu cair na queda do orgulho, porque a soberba precede a ruína. Mas Pedro se arrependeu. Agora ele sabe que não é melhor do que ninguém, nem superior a ninguém. É a graça. Deus entrega o seu cajado àqueles que chegam ao fim de si mesmo, para entendermos que ninguém é melhor do que ninguém. Estamos de pé pela graça e misericórdia do Senhor. Amém. Quando Pedro levou o Senhor, foi diante de uma fogueira. E agora, quando o Senhor restaura Pedro, novamente é diante de uma fogueira. Nada na Bíblia é por acaso. Então Paulo está dizendo: seremos salvos pela sua vida. Foi a vida do Senhor em Pedro que o levou
levou a seguir essa grande carreira. No final desse evangelho, o Senhor fala para Pedro: Pedro, quando você era jovem, você se vestia como queria e você ia para onde você queria. Quando você for velho, outro vai te cingir, vai tomar sua mão e vai guiar você para onde você não quer ir. E isso significando com que tipo de morte Pedro iria morrer para glorificar o Senhor. Pedro olha para o lado e via aquele que Jesus amava e reclinou o peito dele, que é João. E João não fala que era ele. Sempre fala aquele discípulo que Jesus amava ou que amava. Está sempre tentando se esconder, mas todo mundo sabia que era João. E deste Senhor, o que será feito? Se eu quero que ele fique, até que eu venha, o que você tem com isso? Segue-me tudo. Você não tem a ver, para de olhar para o seu irmão. E divulgou-se esse dito entre os irmãos, que Jesus havia falado, que João não morreria até que Jesus voltasse. Porém, Jesus não disse isso. Já surgiu uma fofoca e uma má interpretação, um disse-me-disse lá no colégio de Jesus. Imagina entre nós, WhatsApp e redes sociais. Mas Jesus não havia falado essas coisas. E Pedro, quando foi morrer, ser um mártir crucificado, ele pediu para não morrer crucificado de pé, porque ele não era digno. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição clássica da igreja cristã, da história da igreja. Segue-me tu, segue-me tu. E esse é o chamado. Sabemos que a tribulação não produz confusão, não produz desalento, ela produz para nós um peso de glória e haverá recompensas do reino eterno. Amém. Que evangelho extraordinário! Seremos salvos pela sua vida. Então agora nós temos a vida do Senhor, por meio do qual, com essa graça abundante, nós podemos honrar o Senhor em todas as coisas. Santo Evangelho, santa promessa, graça maravilhosa. Por isso partimos o pão sempre, olhando para o nosso Senhor, que é digno, e devemos fazer isso em memória ao Senhor até que Ele venha. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra e nós queremos saber, não apenas intelectualmente, não apenas na mente, não apenas por doutrina, mas que essa doutrina, essa mentalidade, essa verdade absoluta se torne a nossa experiência, para podermos glorificar o Senhor a cada manhã, a cada instante, a cada momento, que nossas casas sejam casas dignas, aonde só possa usar como curral das ovelhas, para que outros sejam alcançados e amados e pastoreados. Ajude-nos como igreja a sermos de fato o testemunho do Senhor, a conhecer o Evangelho e sermos transformados, a perseverar nessa graça abundante, que fomos justificados pela fé. Ó Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Que o Senhor nos dê graça para te honrar, em nome de Jesus Cristo. Amém.